Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind Headphone, e no vídeo em que eu falei sobre as promoções de março do AliExpress, eu falei sobre um fone que estava aqui para review, recomendei pra caramba e disse que o vídeo de avaliação completa sairia logo depois. O fone é esse aqui, é o Hi-Low S30. Eu não tinha ainda trazido o vídeo completo porque antes que eu pudesse fazer isso, o fone esgotou, e aí não ia adiantar nada eu postar o vídeo. Mas é o seguinte, eu falei animado sobre ele e recomendei a compra porque, cara, como eu costumo dizer, aqui no canal eu normalmente foco em fones para o mercado entusiasta, audiófilo, né? Muitos de vocês que me acompanham aqui estão aqui no canal porque vocês estão atrás de fones que entregam a maior qualidade de som possível pelo que vocês estão dispostos a gastar. Mas eu também sei que tem muita gente que me assiste que não está exatamente nesse grupo. Está aqui porque simplesmente quer um bom fone de ouvido para ouvir música de forma descompromissada, para jogar, para ver filme, para usar no trabalho, em reunião. E aí, assim, quem está nesse segundo grupo costuma olhar para fones muito mais como um conjunto, né? A qualidade de som vai ser só um entre diversos outros atributos que um fone de ouvido tem que oferecer. E para esse público, eu sinto que os headphones Bluetooth com cancelamento ativo de ruídos são uma belíssima opção. Afinal de contas, eles trazem a conveniência da falta de fios, frequentemente tem controle de mídia, muitas vezes são portáteis, né, dobráveis, costumam ser circunaurais, então o conforto é bom, e tem o cancelamento ativo de ruídos, né, que pode ser bem útil em ambientes barulhentos. Esse tipo de fone, ele costumava ser muito caro, mas nos últimos anos tem surgido opções cada vez mais baratas e cada vez mais legais. E o negócio é que, cara, o Hi-Low S30, principalmente em preço promocional, traz uma das maiores relações custo-benefício que eu já vi nesse tipo de fone. Não só por ser um headphone, Bluetooth, com cancelamento ativo de ruídos, mas por ainda por cima trazer um diferencial que eu adorei e que eu nunca vi nesse tipo de fone, como eu vou mostrar um pouquinho mais adiante aqui para vocês. Ele foi enviado pela própria Hi-Low e eu vou deixar o link na descrição para ele, caso você se interesse. E é o seguinte, durante a promoção de março do AliExpress, quando eu recomendei esse fone, ele estava saindo a meros R$ 145 na versão normal e 180 na versão Pro, já incluindo os impostos do remessa conforme. Agora, o preço já voltou ao normal, mas a Hi-Low fez a gentileza de criar um cupom aqui para o canal e eles estão saindo a exatamente o mesmo preço que estavam nas promoções de março. O cupom é esse que vocês estão vendo aqui na tela. E aí fica R$ 145 e R$ 180, dependendo da versão. Eu sei que no Brasil isso não é pouco dinheiro, claro, mas se você tiver chegado aqui nesse vídeo de paraquedas e não conhecer o canal, né, e o tipo de fone que eu costumo testar, isso é muito pouco para um fone de ouvido considerando o mercado como um todo. Fones são itens de tecnologia e podem ser muito caros. Até não muito tempo atrás, headphones Bluetooth com cancelamento ativo de ruídos era coisa de R$ 2.000, R$ 3.000 pelo menos. E é o seguinte, esse vídeo é patrocinado pela Hi-Low, mas como eu sempre falo, eu só aceito fazer conteúdo patrocinado a respeito de produtos que eu testei, que eu gostei e que eu posso recomendar. Tudo o que você vai ver aqui, sendo vídeo patrocinado ou não, são as minhas opiniões sinceras a respeito dos produtos que eu testo, tá? Eu não aceito não poder falar o que eu penso ou então ter que falar o que eu não penso. As marcas que fazem conteúdo pago aqui sabem disso. Se não for assim, eu não aceito a parceria, eu não aceito o patrocínio, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, sobre as diferentes formas de monetização aqui do canal, é só você olhar esse vídeo aqui em cima, tá? Eu explico tudo isso. Então vamos lá, gente. Vou falar para vocês aqui o que eu achei do Hi-Low S30. A experiência de unboxing é bem simples, mas é ok para um produto desse tipo de preço, tá? Vem numa caixinha bonitinha, nada demais, e tem como único acessório um cabo USB-C para carregamento e um outro negócio que é o que diferencia a versão Pro do S30 da versão normal. Um microfone removível, cara. Olha só. Você coloca ele aqui. Olha aí. Cara, esse é um recurso que existe em fones gamers, mas eu nunca vi no headphone Bluetooth com cancelamento ativo de ruídos, muito menos um tão barato assim, tá? Normalmente, assim, fones desse tipo não entregam uma qualidade de captação tão boa, pela própria física da coisa. Quer ver? Os microfones de fones desse tipo
costumam ficar aqui, nas conchas. E aí eles ficam bastante distantes da boca. E isso faz com que sejam necessários diversos artifícios de software para tentar isolar a voz. E aí a qualidade fica assim, como você está ouvindo agora. Dá para ouvir o que eu digo, óbvio, mas é um pouco baixo e a voz fica bastante torcida. Agora, vou mostrar para vocês como é que fica o high-low. Com esse microfone flexível, o resultado é assim. A voz ainda fica distorcida, tá? Porque existe um efeito de cancelamento de ruídos, mas a captação é muito mais direta, ele fica muito mais na frente da boca. Então, fica mais alto e, a meu ver, mais inteligível também. Eu gostei muito desse detalhe, tá? Eu tenho feito uma série de vídeos com recomendações de sistemas em diferentes faixas de preço, e nas recomendações para home office, eu sempre fiquei muito mais nos fones cabeados, tá? Eu até disse, né, num dos vídeos que dava para você pegar um fone Bluetooth com noise cancelling, mas que fazendo isso você estaria prejudicando muito a qualidade de captação da voz, né, a inteligibilidade da voz. O S30 melhora bastante essa situação. Só fica ligado que isso é exclusivo da versão Pro, tá? A que está R$ 185. A versão normal justamente não tem esse recurso. Essa é a diferença entre elas. E vamos falar sobre o próprio fone agora. Ó, ele é bonitinho, mas bem padrão, tá? Bem nada demais. Tem uma qualidade de construção básica, todo em plástico, bem normal. Ele dobra, o que é legal, tá? Porque ele fica bastante compacto, mas ele não vem com nenhum tipo de case de proteção, sacolinha, nada. O que é aceitável, tá? Principalmente considerando o preço dele, principalmente promocional. Em termos de conforto e encaixe, eu gostei bastante, tá? Eu achei... as almofadas são super macias, o fone é bem leve, assim, não faz nenhuma pressão significativa, né, nem em cima nem nas laterais. É um fone que dá para esquecer que tá usando. Eu gostei bastante desse ponto aqui. Agora, um ponto negativo é que as almofadas, elas não parecem ser removíveis, tá? Isso afeta negativamente a durabilidade, porque, assim, a almofada de fone vai se desgastar invariavelmente, tá? Com o uso isso vai acontecer. Bom, controles. Eles ficam aqui do lado direito, tá? Na concha direita do fone. Você tem algumas coisas. O primeiro é o botão ANC, que circula entre os diferentes modos de tratamento de ruídos. E aí, aproveitando para falar sobre isso. O noise cancelling em si, na minha opinião, é dos mais sutis. Ou seja, ele vai funcionar naquela faixa de ruídos mais estreita e não vai ser tão abrangente. É a faixa que mais incomoda, o que é bom, tá? Mas assim, você não vai ter aquela sensação de meio que isolamento total do ambiente, como acontece com fones mais caros e mais sofisticados. Mas pelo preço, tá tudo certo, tá? Tá de acordo com o que ele custa. Ainda nessa concha, você tem também um botão de ligar e desligar, que também funciona como um controle de mídia, para você dar pause, avançar ou retroceder. Um botão de volume, que você pode aumentar ou diminuir, é um volume só, tá? Quer dizer, é um botão só, mas você pode fazer as duas coisas. Você tem uma entrada para cabo auxiliar, para você usar o fone cabeado, se a bateria acabar. A entrada para o microfone, que é essa daqui, né, que é pequenininha, e a porta USB-C para carregamento. Falando em carregamento, a bateria é um destaque aqui, tá? Com o ANC desligado, são 80 horas de bateria, o que é muita coisa. Ligando o noise cancelling, vai para 50 horas, ainda bastante coisa. E uma última coisa que está nessa concha aqui é uma área sensível ao toque, né? Toda essa parte externa aqui é sensível ao toque. Com ela, você pode fazer algumas coisas. A primeira é você ativar o modo transparência. Como é que funciona? Você coloca a mão, segura, e aí você ativa o modo transparência do fone. A ideia é que você pode ativar esse modo rapidamente, se você precisar falar com alguém, por exemplo, né? Sem precisar tirar o fone, né? Você está em algum lugar, vai falar com, sei lá, alguém te chama alguma coisa, você só bota a mão aqui, ele ativa o modo transparência e você consegue conversar. O modo transparência é ok, tá? Em termos de qualidade. Assim como o noise cancelling não é equivalente ao dos melhores fones do mercado nesse sentido, mas cumpre o papel, está de acordo com o que esse fone custa. Outras coisas que dá para fazer com a concha é dar um toque triplo para ativar o modo jogo. Sobre isso é o seguinte, esse fone é Bluetooth 5.4, então é extremamente recente, e a latência normal já me pareceu bastante baixa, tá? Mesmo no modo padrão, é bem tranquilo nesse sentido. Mas se você tiver o modo jogo, ele chega a 0.06 segundos de latência, o que é muito pouco. Então é um fone que vai funcionar muito bem para vídeos, para jogos, tá? Sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade. Ainda sobre o Bluetooth,
O suporte a codecs é básico, você só tem SBC e AC, o que é comum em fones dessa categoria, tá? Mas, em compensação, ele tem conexão multiponto. Então, você pode se conectar a 2 dispositivos diferentes, o que é bem conveniente. Por exemplo, o seu computador e o seu smartphone. Por último, ele tem um aplicativo que permite que você controle algumas funções dele. É bem básico, mas olha só. Você tem o status, onde você vê a bateria, a parte onde você circula entre os diferentes modos de tratamento de ruídos, né? Transparência, desligado, noise cancelling, modo jogo e uma parte de equalização onde você tem só alguns perfis prontos. Bem básico, tá? Esses perfis me levam para o som. Eu vou começar fazendo 2 observações aqui. A primeira é que eu acho que você não vai precisar mexer no equalizador, porque, sinceramente, a melhor sonoridade dele, pelo menos para mim, tá no modo padrão mesmo, tá? O jeito que ele vem. E segundo, esse fone com o ANC ligado tem um som muito diferente de com ele desligado. Nos 2 casos, eu achei o S30 um fone muito competente e muito agradável. Ele tem uma sonoridade que eu acho que funciona muito bem para a proposta de ser um fone Bluetooth com cancelamento ativo de ruídos para a galera, vamos dizer assim. Em termos de tonalidade, eu diria que ele está aí num campo entre o basshead e o musical, tá? A constante é a musicalidade e a maciez dos médios para cima. É um fone muito gostoso nessa região. Inclusive, por causa disso, eu vou até fazer um caminho inverso do que eu costumo fazer e vou começar justamente por essa parte do espectro, tá? Médios e agudos. Primeiro, agudos. Tô falando de agudos ultra definidos, polidos, tridimensionais? Não. Mas, cara, como eu falo em muitos casos, o que costuma entregar fones mais baratos, principalmente sem fio, são justamente os agudos. Essa parece ser meio que a primeira região que sofre, tá? Aqui, não é isso que eu senti, sinceramente. São agudos que têm uma extensão interessante, um timbre competente e uma definição que eu achei surpreendente para um fone nessa faixa de preço, tá? Um fone sem fio. Você não sente aquela sensação de que é um som capado, tá? Ou de que você tem agudos meio redondos, sem clareza, sem aquela ponta que define agudos. Não, cara, tá? Você pega, por exemplo, uma Shigatsu Yu da Esperanza Spalding, ele não faz feio. Não tá no nível de um in-ear Chi-Fi cabeado, isso aqui não é um Moondrop 2, tá? Óbvio. Mas ele vai além do que eu esperaria de um headphone Bluetooth que está custando R$150, entendeu? É muito melhor nesse aspecto que o QCY-H3, por exemplo, que é um fone onde essa limitação aparece de maneira muito mais evidente, né? Como eu falei na variação dele, é um fone que deixa muito claro que é bem barato, bem de entrada. Aqui não é tão claro assim, tá? Não é como se ele parecesse um fone caro, não é isso também, mas ele parece muito menos limitado do que o H3. São agudos interessantes em termos técnicos para um produto assim e super bem julgados em termos de presença, porque eles têm uma pegada literalmente mais comedida sim, mas não a ponto de ficar escuro, entendeu? Eles compõem com os médios essa sonoridade bem musical, como eu falei. E indo para os médios, cara, fiquei bem surpreso com o quanto ele traz uma tonalidade bem resolvida aqui, tá? Realmente. São médios muito legais, com uma dose interessante de naturalidade e um timbre bem executado. Assim, ó, guardadas as devidas proporções, sabe o que ele me lembra um pouco em termos de personalidade? O Maze 99. Não são comparáveis, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo. Mas em termos de tonalidade, para mim, eles estão no mesmo universo. É como se o objetivo fosse parecido. Tecnicamente, é claro que não existe milagre, tá? É um fone mais limitado. Mas assim, primeiro que não dá para esperar nada muito diferente, e segundo, que dá inclusive para jogar isso na conta dessa pegada mais musical desse fone, tá? É uma troca que assim, meio que independente do fator preço, super pode fazer sentido por uma questão de abordagem mesmo, né? Eu gosto dessa pegada mais macia e musical dele. Em muitos casos, eu trocaria, cara, algo assim por mais tecnicalidades sem nenhum problema, tá? Agora vamos para os graves. Aqui é o seguinte. Esse fone tem 2 pegadas. Uma com o ANC ligado e uma outra com o ANC desligado. Com ele desligado, eu classificaria esse fone como um fone musical. Com ele ligado, vai para o campo basshead com força. Mas deixa eu explicar melhor.
Nas duas situações, os graves, como é de se esperar, eles são fortes. A diferença é que, com o ANC desligado, é não só um boost mais suave, que não interfere muito no restante do espectro, mas também um que está quase exclusivamente nos médio graves. Nessa configuração, a extensão é bem fraquinha, tá? Você tem um decaimento bem forte, mas assim, levando em conta a categoria onde esse fone se encontra, sinceramente, isso não me incomoda tanto. De verdade. Eu acho que meio que tá ok. E mesmo sem levar em conta a categoria, meio que tudo bem, porque assim, eu acho que nas situações onde eu iria querer uma extensão maior nos graves, que seria, pô, numa música eletrônica, um hip hop e tudo mais, cara, nesses estilos, pra mim, faz mais sentido eu ter uma pegada com mais graves. Aí você pode ativar o noise cancelling e é exatamente isso que você vai ter. Né? Com ele ligado, você tem uma quantidade bem significativa de graves. São bem intensos, maçudos, espessos, não tem muita definição, mas tem bastante presença, tem muito corpo. Podem ser excessivos? Com certeza, tá? Mas, cara, não muito diferente do Maze 99, que eu citei como um paralelo aqui, né? Um negócio que está num universo parecido. Ele acaba virando um fone decididamente basshead, tá? Com uma assinatura pesada nos graves, mas de uma maneira bem executada, tá? Não vai ser para quem quer neutralidade, mas fica uma sonoridade que pode ser vista como divertida, porque ela é intensa, tá? Mas também pode ser vista como macia em gêneros mais calmos, porque ele tem essa coisa um pouco mais suave. A ressalva é tipo, pô, e se você quiser o noise cancelling ligado porque você quer o cancelamento, mas quiser uma assinatura mais leve nos graves para ouvir gêneros mais calmos? Aí realmente não vai ter muito jeito, tá? Mas eu diria que isso não vai ser uma questão que vai incomodar tanto, porque assim, esses gêneros não necessariamente vão ter tanta atividade assim nessa região, e aí eu não acho que os graves vão pesar tanto, com tanta frequência. Mas para fechar, gente, olha só. Eu gostei muito desse fone, tá? De verdade. Como eu falei na introdução, é um fone que, principalmente na versão Pro, tá? Que tem um microfone, entrega bastante pelo que custa. De novo, pô, preço promocional, R$ 180, cara. Assim como acontece com os Ineos Chi-Fi há, sei lá, 10 anos, eu jamais acreditaria que algo assim seria possível. Ah, é um destruidor de gigantes? Não, tá? Em categorias superiores você tem produtos mais sofisticados que entregam mais. Pode valer a pena sim você ir em produtos superiores se você quiser, tá? Dependendo do que você busca, né? Se você puder pagar por isso. Mas a parada é que, tipo, em categoria de entrada, você precisa fazer concessões, né? Para você chegar num preço baixo, você vai simplificando ou então cortando recursos, né? É assim que os produtos ficam baratos. E o que define um bom produto de entrada é o quão bem ele vai equilibrando esses cortes, né? Ou quais concessões são feitas para focar naquilo que é essencial por um preço que mais pessoas vão poder pagar. E para mim, o S30 fez isso muito, muito bem, tá? Se você não puder esticar e ir para categorias superiores, tudo bem, você vai ter aqui um belíssimo fone. Construção é legal, achei ele confortável, tem bons recursos e entrega uma sonoridade que é bem legal, cara. Pode ser musical ou basshead. E ainda tem um grande diferencial para mim que é excelente, que é o microfone destacável, né? Pô, para reunião online, cara, eu achei isso aqui realmente excelente, excelente. Então, principalmente agora, tá? Com o cupom ativo, ele vai para minha lista de recomendações, substituindo o QCY H3. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.